A paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Neste vídeo, eu vou estar falando aqui a respeito de Apocalipse, no capítulo 11. Então, eu separei aqui alguns pontos para a gente estar estudando esse capítulo. Eu vou fazer a leitura e aí os irmãos vão poder estar acompanhando. Então, começando, vai falar assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Então, quando começa ali, vai falar a respeito do santuário. Primeiro você precisa entender o que é o santuário. Eu deixei o mapa de Daniel 9 aqui atrás, porque tem alguns pontos que falam em Apocalipse 11 que estão conectados com coisas que eu anotei no quadro a respeito de Daniel capítulo 9. Então é por causa disso que eu deixei ele aqui atrás. Quando fala a respeito do santuário, a gente tem que ter em mente que o santuário, onde o tabernáculo de Moisés, que foi construído ali muitos anos antes, ele tem símbolos, e esses símbolos eles refletem coisas espirituais no Apocalipse e também em todo o Novo Testamento. Então, se você não compreender o que o santuário significava, as funções, os objetos que tinha nele, você não vai entender coisas no Apocalipse. Quando fala do santuário, está se referindo a um santuário espiritual. O santuário ali é o povo de Deus. Então vai ter outros textos ao longo do Novo Testamento mostrando a casa de Deus não mais sendo como uma tenda, mas sim sendo o próprio povo de Deus. Então, quando fala mede o santuário e aqueles que nele adoram, está falando de todo o povo de Deus. É uma forma de dizer que o povo de Deus vai ser medido, vai ser testado. E ao mesmo tempo também vai estar falando que para deixar de fora, porque a cidade santa vai ser pisada pelos gentios por um período de 42 meses. Então eu separei alguns pontos. O primeiro era sobre o santuário, que vocês precisam compreender o que o santuário significa, as funções do santuário, e era bom também você saber todos os pontos onde o Apocalipse cita o santuário, o tabernáculo de Moisés. Então é muito importante você fazer todas essas ligações. Tem coisas, por exemplo, quando começa lá no Apocalipse falando do candelabro, onde é a menorá, onde estão os 7 candeeiros de ouro, aquilo ali é uma referência também ao tabernáculo, porque no tabernáculo tinha o símbolo do canal aqui, que é a menorá, né? Então, se você não compreende essas coisas, você não vai entender o que o Apocalipse está querendo te falar. Então, o primeiro ponto era sobre o santuário. Vou gravar um vídeo também específico sobre esse assunto. As duas testemunhas vai começar a falar a partir de agora. Então, vou continuar a leitura. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, as duas testemunhas, quem são elas? Primeiro você vai ter que entender todas as referências cruzadas que estão sendo dadas no próprio capítulo 11, porque o Apocalipse, todo momento ele faz referências com outros textos de todo o restante da Bíblia. Então é como se o Apocalipse fosse aquela peça central de um quebra-cabeça para ligar todos os livros da Bíblia. Então o Apocalipse faz referências a o que ele está falando quando ele fala duas testemunhas. Então, primeiro, essas duas testemunhas, elas vão profetizar, chamando para o arrependimento toda a humanidade, e essas duas testemunhas, elas vão profetizar por um período de 1260 dias. Anteriormente, já falou a respeito de 42 meses. A gente poderia ficar na dúvida, quanto tempo seria 42 meses? 42 meses vezes 30 dias em cada mês vão ser exatos 1260 dias. E 42 meses são 3 anos e meio. Então, na linha das 70 semanas, o Apocalipse 11 está fazendo de novo uma referência a profeta Daniel. Então, quando fala dos 42 meses em que os gentios vão pisar a cidade santa, está falando dos últimos 3 anos e meio.
Quando fala do período onde as duas testemunhas vão estar pregando e chamando ao arrependimento, está falando dos 3 anos e meio anteriores a esse período, porque os últimos 7 anos eles serão decisivos. Os primeiros 3 anos e meio, onde as testemunhas de Deus vão estar chamando a humanidade para o arrependimento, e os últimos 3 anos e meio é o período onde a besta que se levanta do abismo, ela vai perseguir as duas testemunhas, o evangelho vai cessar de ser pregado, vai haver o cessar do sacrifício e da oferta de manjares, que significa cessar a pregação do evangelho, porque são coisas espirituais, e com isso a gente precisa então do mapa do Daniel capítulo 9 para a gente entender o que o Apocalipse 11 está falando. Essa cronologia ela é importante na nossa cabeça. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, novamente, é o que eu disse, o Apocalipse está fazendo uma referência cruzada com textos que estão lá em Zacarias. Essa questão do eles são os 2 candeeiros e as 2 oliveiras que se acham diante do Senhor, isso está lá em Zacarias. Então, se você não leu o capítulo 4 todo de Zacarias, para você cruzar com o que está ali naquele versículo de Apocalipse 11, você não vai entender o que o Apocalipse está falando. Porque você precisa conhecer os profetas e juntar com o que está em Apocalipse. Aí você consegue entender, beleza? Então, continuando. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Então, o Apocalipse está fazendo uma referência primeiramente ali a várias pessoas. Você precisa entender que a Bíblia já fala de 2 testemunhas desde antigamente. Então, as primeiras pessoas que eu separei como 2 testemunhas estão aqui na minha cola, Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles, quando foi para invadir a terra de Canaã, eles foram junto com os espias, e somente Josué e Caleb, que era da tribo de Judá e da tribo de Efraim, quando eles foram os únicos que perseveraram em servir a Deus. Então, todos os outros espias disseram que era difícil, que era impossível conquistar Canaã, que Deus estava enviando eles para um lugar que ele seria destruído, e os únicos que realmente acreditaram em Deus foram Josué e Caleb. Então, eles são as primeiras 2 testemunhas. Outras 2 testemunhas, Zorobabel e Josué. Zorobabel, ele foi responsável por reconstrução do templo no tempo do profeta Zacarias. Inclusive, o capítulo 4 de Zacarias fala sobre Zorobabel e Josué. Então, aquelas 2 pessoas ali naquele momento foram 2 testemunhas. Ao mesmo tempo, o texto aqui está falando de converter águas em sangue, que isso é uma referência a Moisés, não chover e ferir a terra com fogo. Essas últimas 2 está referindo-se a Elias, porque quem fez não chover na Bíblia foi Elias. Quem fez devorar o fogo, devorar os inimigos, quem fez isso foi Elias. Então é uma referência a Moisés e Elias. Ou seja, da mesma forma que João Batista ele veio no espírito e poder de Elias para pregar o arrependimento ao povo, porque isso está dessa forma, isso era uma profecia que estava lá em Malaquias, que isso haveria de acontecer, o espírito de Elias haveria sobre outras pessoas para pregar o arrependimento, simbolizando isso que João Batista ele representava Elias, ele não era Elias, mas ele representava, o ministério dele foi semelhante ao de Elias, esse é o sentido. Da mesma forma, no tempo do fim, tem essas 2 testemunhas, que eles simbolizam, eles representam aquilo que Elias e Moisés fizeram, aquilo que Zorobabel e Josué fizeram, aquilo que Josué e Caleb fizeram. E tem também outras 2 testemunhas que eu achei interessante de descobrir isso, que é Pedro e Paulo, porque o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, quando você lê o livro de Atos, eles são os 2 principais protagonistas ali, onde Pedro ele é o primeiro protagonista nos primeiros capítulos,
E o apóstolo Paulo, ele é o protagonista nos últimos capítulos. Então, o apóstolo Pedro pregou para os judeus e o apóstolo Paulo, ele pregou para os gentios, ainda que, obviamente, que o apóstolo Pedro também pregou para os gentios, o apóstolo Paulo também pregava para os judeus, mas teve essa diferença dos ministérios. Então, foram duas testemunhas ali. O livro de Atos destaca os dois. Então, embora outras pessoas também ali colaboraram muito. Então, isso é interessante de se entender. Agora, eu vou estar mostrando aqui o que vai acontecer com as duas testemunhas nesses últimos 3 anos e meio. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, a besta que emerge do abismo, que vai estar sendo relatado lá em Apocalipse 13, ela vai se levantar e ela vai matar as duas testemunhas. Ou seja, ela vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. São os últimos 3 anos e meio. Existe uma conexão de Apocalipse com o profeta Daniel. É isso que acontece nos últimos 3 anos e meio. As duas testemunhas começaram a ser perseguidas porque elas já vão ter concluído o testemunho que elas tinham que dar. Então elas fizeram o papel delas e agora vai ser a hora delas ser morta pela besta que emerge do abismo. E então esse é o contexto geral ali de tudo. O texto também vai falar a respeito de Jerusalém, ou seja, a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, o Senhor Jesus foi crucificado em Jerusalém, do lado de fora da cidade. Então, da mesma forma, as duas testemunhas também vão perecer em Jerusalém. Por que o texto tem que destacar Jerusalém e o restante do mundo? Lógico que vai estar havendo um avivamento em todo o mundo. Só que a questão é que todo o centro de todas as coisas acontece em Jerusalém. Porque depois que Jesus veio, não significa que Deus abandonou Jerusalém. Ainda existe Jerusalém e é a cidade que vai ser o centro de todos os acontecimentos do que está sendo relatado no Apocalipse. Então é importante você entender que Deus não chutou Jerusalém para longe e agora ele só lida com o resto do mundo, mas Jerusalém ele abandonou. Isso não existe. Deus vai lidar sempre com todo mundo, mas com foco no que acontece em Jerusalém, porque Jerusalém é o centro do mundo, é onde Deus ele consegue mostrar coisas que acontecem lá, o resto do mundo vai escutar e vai ver, beleza? Então, é essa a ordem das coisas. Jesus vai reinar no milênio de Jerusalém. Então, Jerusalém vai ser a metrópole do mundo inteiro, beleza? Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Novamente, por que 3 dias e meio? Por que não 4? Por que não 3? Então, 3 dias e meio é porque é uma referência aos últimos 3 anos e meio. Então, você converter 3 dias e meio em 3 anos e meio é uma coisa que tem lógica. Agora, eu já vi pessoas convertendo 1260 dias em 1260 anos. Isso não tem lógica nenhuma, porque a questão é que a gente precisa respeitar a perícope que se encontra do capítulo 11 até o capítulo 13. E nessa perícope vai estar sendo falado sobre os 42 meses, sobre os 1260 dias e sobre os 3 anos e meio e 3 tempos e meio. Então, essas 3 informações, elas são a mesma informação, é o mesmo período de tempo, embora que em momentos vai estar falando dos 3 anos e meio antes da besta se levantar do abismo e os últimos 3 anos e meio que é depois que ela se levanta. Ou seja, depois que o anticristo começa a perseguir o povo de Deus. Mas mesmo assim, é 3 anos e meio. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés.
e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, quando as duas testemunhas elas recebem esse espírito de vida, ali é todo o povo de Deus recebendo a ressurreição. E quando ele sobe para as nuvens, significa o arrebatamento. Então, não existe pessoas que vai falar que as duas testemunhas são duas pessoas somente, e aí essas duas pessoas vão ressuscitar, ser arrebatado, e aí muito tempo depois, vamos dizer assim, o povo de Deus ressuscitar e ser arrebatado. Não existem vários arrebatamentos na Escritura. Existe um único arrebatamento. Todo mundo sobe junto, entendeu? Agora, continuando. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então, vocês precisam aprender a localizar qual é os eventos que estão acontecendo. Quando fala a respeito da ressurreição e do arrebatamento das duas testemunhas, está se referindo à ressurreição e ao arrebatamento de todo o povo de Deus, porque só existe uma primeira ressurreição e um arrebatamento. Quando fala a respeito do terremoto, que ele vai destruir a 10ª parte da cidade, morrer 7.000 pessoas, ao passo que as outras vão dar glória ao Deus do céu, ou seja, o povo de Deus, a igreja, foi arrebatado, outras pessoas morreram e outras pessoas ainda vão restar, porque eles serão nações. Então, também é importante você entender e ter em mente que quando Jesus voltar, não é que todo mundo vai morrer, ou a igreja vai subir e o resto todo mundo morre. As coisas não são assim. Vão ter pessoas que vão morrer, vão ter pessoas que vão ser arrebatadas porque são igreja, e vão ter pessoas que eles vão sobrar. Então Deus não vai nem matar eles e nem arrebatar eles. Eles vão ficar onde eles estão, e eles serão nações no milênio. Eles vão ter a tarefa de crescer e multiplicar, dando continuidade ao que Deus sempre disse, e eles vão repovoar todo mundo. Então, essa é a natureza das coisas. Você tem que aceitar o que a Bíblia fala. Tem pessoas que já lê a Bíblia com a mentalidade que Jesus vai voltar, a igreja é arrebatada e o resto, todo mundo vai morrer. Então, ou você aceitou Jesus ou você morre. As coisas não são assim. Deus ele lidar com cada pessoa de um jeito diferente. Quando fala a respeito do terremoto, é uma alusão do que vai acontecer no 6º selo, no 7º selo, na 7ª trombeta e na 7ª taça. Porque as trombetas, os selos e as taças, eles vão estar se cumprindo nos últimos 3 anos e meio, e esses últimos 3 anos e meio, ou melhor, nos últimos 7 anos. Então vão ter coisas que vão se cumprir antes e coisas que vão se cumprir depois. O Apocalipse não deixa essa cronologia tão clara, pelo menos não que eu ainda entenda. Então, esses últimos 3 anos e meio vão ser os últimos 3 anos e meio onde vai ter muitas coisas ruins acontecendo, porque Deus está punindo a humanidade, o diabo está tentando implantar o reino dele, então também vai estar castigando a humanidade, e a própria humanidade vai estar desesperada, então vai ser uma confusão. E ao mesmo tempo, quando a gente vê ali o terremoto que fala em Apocalipse, é uma alusão ao que acontece no último selo, na última trombeta e na última taça, que é quando Jesus volta, porque vai ter esse terremoto onde todas as obras iníquas que foram construídas, eles serão destruídos, varridos, para Jesus implantar o reino dele agora. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e que vocês compartilhem o vídeo para outras pessoas ficarem sabendo sobre o Apocalipse. Manda aí para aquela pessoa que gosta de estudar, manda para a pessoa que não gosta, manda para todo mundo, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe.